Fala pessoal, meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bitcoin. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre um problema que eu vejo que muitas pessoas enfrentam quando fala-se sobre Bitcoin. Quando se fala sobre Bitcoin, criptomoedas e ativos financeiros digitais, né? Essa nova economia, acho que 4.0, economia digital. Uma das maiores alegações que as pessoas têm é a falta de familiaridade com tecnologia, tem uma dificuldade em lidar com ferramentas digitais. Hoje eu trouxe alguns tópicos para abordar com vocês, vou falar sobre como você se familiarizar, mesmo que você tenha dificuldade. Hoje vai ter alguns fatores, né, que eu vou demonstrar, que podem tornar sua caminhada, sua trajetória muito mais fácil, seja ela você juntar patrimônio do Bitcoin, construir e multiplicar ele. Então vamos lá, né? Introdução. O medo da tecnologia no mundo Bitcoin. A percepção de que Bitcoin é só para techs. Quem nunca ouviu falar que para você usar Bitcoin você tem que ser muito bom em tecnologia, tem que entender programação, tem que entender vários aspectos e muitas coisas, mas é algo mais simples do que parece. Mas vamos lá, né? Complexidade técnica inerente. A complexidade técnica inerente em blockchain e criptografia. O Bitcoin é baseado em tecnologia blockchain e criptografia avançadas. Conceitos que exigem algum entendimento técnico para serem compreendidos plenamente. Termos como chave privada, hash rate ou prova de trabalho podem parecer intimidantes para iniciantes. Gestões de segurança, armazenar Bitcoin requer conhecimento sobre carteiras digitais, hardware wallet, software wallet, papel, backups de seed phrase, são as frases de recuperação e proteção contra hacks. Erros podem resultar em perdas irreversíveis de fundos, o que exige cautela e expertise. Então vamos lá. Muitas pessoas acreditam que para você operar com Bitcoin, você precisa ser formado, precisa ter um conhecimento prévio. E não. Se você já tiver, ele tende a somar, você tende a ter alguns critérios complexos melhores que outros. Mas o sistema, ele, para o seu uso diário, ele é muito simples. Você vai sempre ouvir falar em blockchain. O que é um blockchain? Um registro razão, um livro razão de todas as transações. É basicamente você dizer que o dinheiro saiu de A para B, de B para C, tudo isso. Criptografia, você vai ouvir falar sobre criptografia. Eu já fiz um vídeo falando sobre criptografia aqui no canal, você pode dar uma olhada. Criptografia nada mais é do que você embaralhar uma mensagem. Tinha uma criptografia muito famosa, usada no passado, que se chamava cifra de Celta. Como consistia a criptografia? Consistia em você escrever o que você gostaria. Por exemplo, eu gostaria de escrever o nome Vitor Hugo, que é o meu nome. Eu iria avançar cada letra 3 letras à frente no alfabeto. Fazendo isso, eu ia ter uma mensagem embaralhada, que se eu desse para uma pessoa que não soubesse o que era criptografia, ela possivelmente não iria decifrar aquela mensagem e não iria entender. Mas se eu desse para uma pessoa que sabe a senha que eu usei 3 letras à frente no alfabeto para criptografar aquela mensagem, ela consegue reverter, voltando as 3 letras, eu consegui ler aquele nome, consegui decifrar aquela mensagem. Criptografia é uma ferramenta. Chaves privadas, hash rate, são questões de segurança. Chave privada seria basicamente a chave do seu cadeado. Vamos imaginar que você tem um armário, aquele tipo de armário de academia. Quem visitou até Smart Fit sabe como é, aqueles armários grandes. Vamos dizer que sua seed phrase, que é a sua palavra-chave, gera todos aqueles armáriozinhos. E a sua chave privada é a chave para você abrir um daqueles armários.
Uma chave privada consegue abrir um armário, mas naquele armário você pode guardar quantos bitcoins você quiser. Analogia simples como essa consegue facilitar muito a vida de iniciantes, fazer com que eles despertem principalmente confiança inicial, que é um dos fatores mais importantes, você desenvolver sua confiança no sistema, aprender sobre essas novidades, e motiva a continuar dentro do projeto. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O segundo, narrativas midiáticas e cultura early adopter. Cultura da mídia. A mídia frequentemente associa Bitcoin a hackers, entusiastas de tecnologia ou figuras excêntricas, como o misterioso Satoshi Nakamoto. Isso reforça o estereótipo de que é um nicho técnico. Cultura cyberpunk. O Bitcoin surgiu em uma comunidade cyberpunk que valoriza privacidade, descentralização e resistência à censura. Esses valores, embora nobres, são historicamente ligados a grupos técnicos e ativistas digitais. Mesmo o Bitcoin hoje tendo sua criação, sistemas cyberpunks, que são grupos de pessoas, ativistas, pessoas que pregam pela liberdade financeira, privacidade de transação, tudo isso, proporam um sistema que hoje pode ser simples de usar por qualquer pessoa, idosos, se tomarem as devidas instruções, que são um grupo que normalmente tem mais dificuldade com tecnologia, consegue adotar. Vamos lá, terceiro, falta de educação acessível. Curva de aprendizado. Explicar Bitcoin de forma simples ainda é um desafio. Muitos materiais educativos assumem conhecimento próprio de economia, computação e matemática, alienando quem não tem essa base. Desinformação. Mitos como Bitcoin é só para compras ilegais, só para comprar coisas ilegais, ou é uma bolha especulativa, desviou a atenção do seu potencial como reserva de valor, no meio de pagamento global. Quando você começa a entrar nesse sistema do Bitcoin, do ecossistema dele, você sempre vai ouvir falar, Bitcoin é uma bolha, Bitcoin é uma bolha, Bitcoin é para comprar coisa ilegal. Primeiro que Bitcoin é dinheiro. Dinheiro é algo moral. Comportamentos morais advêm de pessoas. Pessoas fazem coisas certas e coisas erradas. Ferramentas são apenas ferramentas. Dinheiro é uma ferramenta. Uma bolha especulativa. Que falam essas características do Bitcoin desde muito tempo, desde 2010. Acho que foi um ano após a sua criação, mais ou menos, já devia ter esse tipo de comportamento. E por que acontece? Bitcoin é um mercado que qualquer pessoa consegue comprar e qualquer pessoa consegue vender. É um mercado 24%. Então, basicamente, se muitas pessoas adotarem padrões de compra, preços e fazerem compras forçadas, você vai expandir o preço daquele ativo muito rápido e vai fazer ele subir. Se pessoas com muito dinheiro, muito caixa, fizerem uma lei de compras, o mercado vai dar uma segurada, que não tem tanta oferta de Bitcoin, são apenas menos de 21 milhões de unidades. E se continuar fazendo compras, o preço explode. Chega uma hora que ele se descola do seu preço padrão, chega 2 vezes. Hoje o Bitcoin, dia 13 de 3 de 2025, ele é cotado a uns $80 mil, $83 mil, por volta disso. Se de repente fosse a $160 mil, ele é uma bolha, ele está num ciclo de bolha, ele está num momento de bolha. Não significa que ele é uma bolha, mas que podem acontecer no seu preço se descolar da realidade. Tudo isso gerando quedas muito grandes. Vamos lá, né? Desviam a atenção do seu potencial como reserva de valor, meio de pagamento global. Apesar dos avanços, a associação inicial entre Bitcoin e Tex persiste devido à herança técnica e cultural das criptomoedas. Internet foi criada como um meio militar e foi usada por militares durante muito tempo. Não significa que para você utilizar a internet, você tem de ser um militar. Hoje, a maioria dos casos de uso são civis.
O mesmo acontece com o Bitcoin e tende a acontecer cada dia mais. Pessoas que utilizam hoje são no meio técnico, são no meio que tem uma afinidade maior com tecnologia, mas não significa que isso vai ser assim para sempre. Você tem uma curva de adoção, você tem uma curva de aprendizado. Cada pessoa que puder aprender mais, compartilhar suas informações com o Bitcoin para suas pessoas conhecidas, seu ciclo pessoal, faz com que ele se popularize cada vez mais e facilite o uso. Eu não peguei a era do início da internet, acredito que não era nem nascido, foi no início dos anos 2000, mas a maioria das pessoas, muitas pessoas até hoje, né, porque a era da internet vai começar em 2000, ainda está 25 anos após, ainda tem muitas pessoas que têm dificuldades, que não adotaram, mas elas tendem a ser a minoria. As tecnologias são cada vez mais adotadas com o passar do tempo. Elas propõem eficiências cada vez maiores. Então vamos lá, né? No entanto, à medida que a usabilidade melhora e a educação se expande, essa percepção está gradualmente mudando, abrindo caminho para a adoção mais ampla e diversificada. Estatísticas ou exemplos de pessoas que evitam o Bitcoin por falta de familiaridade tecnológica. Em primeiro, né? Estatísticas gerais sobre barreiras tecnológicas. Pesquisa global da Gemini em 2022. 40% dos investidores em 20 países disseram que falta de conhecimento era o principal motivo para não investir em criptomoedas. 35 mencionaram complexidade tecnológica como obstáculo. Estudo do Banco de Compensações Internacionais, BIS, em 2021. Em países emergentes, 20% dos usuários de criptomoedas citaram dificuldade do uso como motivo para não adotá-los. Pesquisa da Federal Reserve, nos Estados Unidos, em 2022. 88% dos americanos que não usaram criptomoedas afirmaram não entender como elas funcionam. Segundo tópico, exemplo de grupos demográficos. Pessoas mais velhas, 50 a mais. Exemplo da AARP, 2023. 62% dos adultos acima de 50 anos nos Estados Unidos evitam criptomoedas porque não confiam na tecnologia ou acham muito complicado. Apenas 8% dessa faixa etária já compraram Bitcoin. A maioria das pessoas mais velhas tem essa questão de dificuldade com Bitcoin, com criptomoedas. 50 a mais, né? 50 a mais. Não confiam na tecnologia ou acham muito complicado, por vezes não têm familiaridade. Mesmo o sistema Pix, hoje que é tão comum, quantas pessoas idosas você que está aí assistindo de casa não conhece, que não tem a familiaridade, não consegue usar ou transmitir uma transação Pix? E é algo tão simples quanto o Bitcoin. Eles partem de características parecidas, mas tendo nuances muito grandes, né? Exemplos práticos. Em entrevistas qualitativas, idosos relatam o medo de perder fundos por erro humano, enviar para endereço errado e não saber como proteger as chaves privadas. B. População de baixa renda e pouco acesso digital. Relatório do Banco Mundial, em 2023. Em regiões como a África subsaariana, onde a adoção do Bitcoin cresce 60% dos entrevistados que evitam criptomoedas citam falta de habilidades digitais como motivo. Muitos preferem serviços tradicionais de mobile money, como M-Visa, por serem mais intuitivos. Casos como aqui a gente está falando, né, da África subsaariana, são como países, até países latinos mesmo, até o Brasil, são países que têm sua moeda uma deterioração muito grande, uma inflação gigantesca. Então esse tipo de inflação empurra as pessoas para a compra de ativos digitais. Não só de ativos, não só digitais, né, mas a compra de ativos que consiga segurar um valor ou ter um crescimento a longo prazo. Casos de hiperinflação, até durante a história do Brasil, fazia com que muitas pessoas comprassem terras, gados, imóveis, tudo isso para segurar, né? E países como África, até hoje no Brasil, em vez das pessoas comprarem terras,
terras e gado, compram ativos digitais. Compram o STT, compram Bitcoin, criptomoedas que permitem uma fuga de capital muito mais fácil. Caso da Índia, apesar de ser um dos maiores mercados de cripto, 44% dos indianos não investem por não entender a tecnologia, segundo pesquisa da CoinSwitch Public. C. Pequenos empresários. Pesquisa da Visa de 2023. 70% dos pequenos negócios em países como Brasil e México evitam aceitar Bitcoin por considerar a gestão de carteira e conversões para moedas fiduciárias muito técnicas. Muitas pessoas evitam usar Bitcoin por não entenderem como transferir, como trocar por real ou dólar, não acessar conseguir utilizar de uma corretora ou achar algo muito trabalhoso. Mesmo que o Bitcoin propõe algumas vantagens, ainda é um sistema de adoção, como a internet foi, eu vejo como o Bitcoin é, mas que com certeza no futuro a adoção será muito maior. E mesmo que o Bitcoin não tenha uma adoção tão grande como transação, como moeda de troca, graças ao efeito Gresham, ela ainda assim vai ter um uso maior, um uso grande como reserva de valor e fuga de capital. Hoje, qualquer pessoa consegue sair com todo o seu dinheiro que você conquistou, trabalhou, todo o seu patrimônio em Bitcoin do país, sair para outro, sair de um estado para outro, de uma forma muito mais simples do que jamais foi. D. Mulheres. Estudo da eToro em 2021. 68% das mulheres entrevistadas globalmente 68% das mulheres entrevistadas globalmente disseram evitar criptomoedas por associá-las à tecnologia complicada, contra 52% dos homens. Terceiro caso, casos de desistência por complexidade. Relatos de usuários no Reddit, fórum como Reddit, r-Bitcoin Beginner, histórico de pessoas que desistiram de comprar Bitcoin após tentativas frustradas de configurar uma carteira segura. Exemplo, confusão entre redes como Bitcoin e Ethereum, erros comuns, perda de sigilo, uso de exchanges não confiáveis ou medo de golpes. Pesquisa da Chainalysis em 2022, 15% dos usuários que adotaram criptomoedas tiveram dificuldade em gerenciar carteiras como razão principal. Quarto, comparação com outras tecnologias, adoção da internet versus Bitcoin. Assim como a internet nos anos 90 era vista como ferramenta para nerds, o Bitcoin enfrentou resistências similares. Estima-se que levará uma década para que interfaces simplificadas como integração a apps e pagamentos tradicionais reduzam essa barreira. Vamos lá, Quinto, esforço para reduzir a barreira tecnológica. Exemplos de soluções. Serviços custodiais simplificados, plataformas como Coinbase, PayPal e Mercado Bitcoin permitem comprar Bitcoin com poucos cliques, sem exibir conhecimento técnico. Educação. Projetos como Bitcoin Beach, em El Salvador, oferecem treinamentos práticos para comunidades locais. Cartões pré-pagos. Empresas como BitRapid permitem comprar Bitcoin em estabelecimentos físicos, sem a necessidade de apps. Conclusão. A falta de familiaridade tecnológica é um obstáculo relevante, especialmente para grupos como idosos, populações de baixa renda e pequenos empresários. No entanto, a crescente simplificação de ferramentas e iniciativas educacionais estão gradualmente democratizando o acesso. A tendência é que, assim como ocorreu na internet, o Bitcoin se torne mais acessível à medida que a tecnologia some para segundo plano e as interfaces se tornam invisíveis. Então vamos lá, eu separei, visto todos esses problemas de dificuldade em tecnologia, falta de conhecimento técnico na área, dificuldade em pessoas em diferenciar certos termos e qual o uso de cada um. Eu separei aqui 10 analogias simples e intuitivas. 10 analogias que são usadas no sistema Bitcoin, são usadas no ecossistema Bitcoin, em coisas do dia a dia, coisas simples para facilitar a sua vida. Carteira de Bitcoin é igual ao quê? É igual uma carteira física.
Assim como você guarda dinheiro, cartões em uma carteira física, uma carteira de Bitcoin armazena suas chaves privadas, senhas digitais. Exemplo, se perder a carteira física, perde o dinheiro. Se perder a chave privada, perde o Bitcoin. Fácil. Segundo, enviar Bitcoin. Enviar um e-mail. Enviar Bitcoin é como enviar um e-mail. Para enviar Bitcoin, você precisa do endereço. Como no e-mail, você precisa do endereço de e-mail. Digite o valor e clique em enviar. Simples. Vai enviar um e-mail, você digita o endereço de e-mail da pessoa, no caso do e-mail, você vai digitar a sua mensagem e clicar em enviar. Bitcoin é a mesma coisa. Exemplo, errar um endereço de e-mail é como enviar um e-mail para a pessoa errada. Os fundos podem ser perdidos. Então vamos lá, você escreveu sua mensagem, aquela notícia, aquela fofoca, aquele documento importante, para aquele seu colega, aquele contato, e você pegou o endereço de e-mail dela. Você foi lá e digitou o endereço de e-mail errado. Você enviou o e-mail. O e-mail vai se perder. Você pode recuperar, pode refazer a mensagem, mas o que e-mail vai se perder. Se você envia seu Bitcoin com a carteira errada, não tem como você desfazer aquilo. Você vai perder seu dinheiro. Então, como um sistema de e-mail, é muito importante você verificar os endereços que envia. Blockchain é um livro de registro público. Explicação. A blockchain é como um livro de contabilidade digital. Todos podem ver, mas ninguém pode alterar. Exemplo. Imagine um mural público onde todas as transações são escritas, a caneta permanente. É um livro razão que vai permitir a auditabilidade, ser auditável por todas as pessoas que assim quiserem. O Bitcoin permite isso. Ele é um registro público, um mural digital. Tudo que foi feito lá vai ser feito de caneta permanente. Você não consegue desfazer. Cadê? Mineração de Bitcoin. É igual resolver um quebra-cabeça. Mineradores competem por resolver problemas matemáticos complexos e validar transações, ganhando Bitcoin como recompensa. Exemplo. É como o concurso de Sudoku, onde o vencedor ganha moeda de ouro. Quem nunca jogou, né, Sudoku, aquele joguinho que normalmente vinha nos jornais, que você formava a sequência numérica, era 11 ou 9. Eu joguei muito pouco, mas eu reconheço que sua popularidade. Imagina que você tem que fazer um concurso daquele, vai juntar você e 10 amigos seus. Primeiro que vencer, vai ganhar o dinheiro, leva o dinheiro para casa. Mineração de Bitcoin é basicamente isso. O programa vai gerar uma charada e o primeiro computador a matar a charada ganha o dinheiro. Que bacana, né? Assim fica bem mais fácil de compreender. Quinto, seed phrase, frase de recuperação. É igual a chave de um cofre. A seed phrase, geralmente 2 ou 24 palavras, é a única maneira de recuperar seu Bitcoin, se perder acesso à carteira. Exemplo, é como ter uma chave mestra para um cofre. Quem a tiver, controla tudo. Imagina aí, você pegar seu dinheirinho suado, você trabalhou tanto para juntar, poupar ele, e você vê que ele está no cofre, você coloca no cofre e vai e perde o dinheiro. Já imaginou? Você coloca no cofre, vai e perde a chave. Já imaginou o prejuízo que você vai ter? Porra, vai ser uma dor de cabeça imensa, imensa. Sexto, volatilidade do Bitcoin. A volatilidade do Bitcoin é a previsão do tempo. Explicação. O preço do Bitcoin pode subir ou cair rapidamente, assim como o tempo pode mudar de sol para chuva em norte. Você leva um guarda-chuva para se proteger de imprevistos. Adotar estratégias, se preparar para o temporal é a melhor coisa que você consegue fazer. Volatilidade do Bitcoin é impossível você saber o preço daqui a 10 anos, daqui a um ano, até amanhã. Eu não consigo saber o preço de amanhã. As pessoas que normalmente dizem com muita certeza, elas são mentirosas e se realmente acreditam nisso, abrem posições públicas. Elas shortam a posição. Se alguém fala por falar,
todo mundo tem boca, né? A boca fala o que quer, mas não assume uma posição pública dessa, ela realmente não está convicta de sua exclamação, de sua afirmação, né? Chave privada é igual a assinatura única. Exemplo, a chave privada é como uma assinatura digital, que você prova que você é o dono do Bitcoin. Assim como ninguém pode falsificar sua assinatura manual, ninguém deve ter acesso à chave privada. Então, vamos lá, a chave privada é basicamente sua assinatura. Assinatura que você faz num documento de identidade, num contrato, tudo. Ninguém deve emitir aquela assinatura, ninguém deve cometer aquilo, né? Ninguém deve ter o acesso à sua chave privada. Então mantenha boas práticas, evite que se perca e compreenda essas analogias para você se familiarizar mais. Oitavo, endereço de Bitcoin é igual ao número de conta bancária. Por exemplo, o endereço de Bitcoin 1A, 1Z, P1 e assim sucessivamente é como o número de conta para receber pagamentos. Normalmente quando você gera a sua conta em um banco, Itaú, Bradesco, Nubank, você vai ter o número da sua conta. O número da sua conta será usado para depositar o dinheiro. Alguém que desejar depositar o dinheiro na sua conta, vai mandar para o número dela. O endereço de Bitcoin é a mesma coisa. É sua conta no banco, é o número da sua conta, só que em Bitcoin. Você compartilha o endereço com quem quer te pagar, mas não compartilha a chave privada. Vamos lá, você compartilha o número do banco, o seu número da conta, né? Para alguém depositar o dinheiro. Mas você jamais compartilha sua senha, compartilha seus cartões, compartilha esse seu conhecimento, né? Senão a pessoa vai lá e mete a mão no seu dinheiro, toma seu dinheiro. 9. Transações não confirmadas. É igual um encomenda de trânsito. Para você enviar Bitcoin, a transação precisa ser confirmada pela rede, como um pacote que está a caminho. Exemplo, quanto mais confirmações, mais seguro o recebimento. Como rastrear um pacote até ele chegar? Então, pode ser que, mesmo que você emita uma transação Bitcoin, ela ainda não tenha sido confirmada, é igual a uma encomenda de um pacote, ainda não chegou ao destino, normalmente por período da rede, transação, né? Tudo isso. Vamos lá, hold. O que é um hold? É segurar Bitcoin. É igual fazer uma poupança de longo prazo. Hold é um termo popular que significa segurar Bitcoins por ano, assim como guardar dinheiro é uma poupança para o futuro. O holding é a estratégia mais eficiente e simples para qualquer pessoa que deseja iniciar e ter ganhos com Bitcoin. O que é que você faz? Você trabalha, você conquista seu dinheirinho e você compra Bitcoin. Você compra Bitcoin, você armazena ele de forma segura e mantendo boas práticas. Após fazer isso, o que você faz? Você espera o longo prazo chegar. Você vai trabalhando, vai juntando moedinha por moedinha para formar seu castelo. E vai vendo o crescimento do valor ativo, o crescimento da sua poupança cada vez maior. É como plantar uma árvore. Você não colhe frutos no primeiro dia, mas espera que ela cresça com o tempo. Então vamos lá, né? Exchange. O que é um exchange? Igual uma loja de câmbio em aeroporto. Exchanges são plataformas onde você troca moeda tradicional como real ou dólar por Bitcoin, como uma casa de câmbio digital. Assim como você troca reais por euros antes de viajar, troca reais por Bitcoin para uso no mundo digital. Essas analogias conectam conceitos abstratos de Bitcoin a experiências cotidianas, reduzindo a sensação de complexidade à medida que o iniciante se familiariza. A tecnologia passa a fazer sentido de forma orgânica, como ocorreu com e-mails, smartphone e internet bancária no passado. A maior coisa que você pode fazer é se familiarizar. Entender como esses termos simples não são nada de novo. É apenas uma derivação, é apenas algo que você já viu, mas que toma outro nome, participa de outro ecossistema. Então eu espero que vocês tenham entendido as dificuldades que podem acontecer. Você que está assistindo aqui não foi o único, não é o único que passa por esses tipos de dificuldades de tecnologia, que não conseguiu ter contato com essas ferramentas, mas saiba que com o método e a instrução correta, você consegue aprender e operar.
ver o seu crescimento, o seu patrimônio em Bitcoin é algo maravilhoso. Você vai se sentir vencedor da loteria todos os dias. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês gostem. Desejo um forte abraço. Deixe seu like, se inscreva, siga a página. E forte abraço. Até mais.